silêncio naquela casa antiga em Lisboa parecia mais pesado do que o normal. Naquele fim de tarde de outubro, Lourenço, empresário de 42 anos, dono de uma cadeia de exportação de vinhos do Douro, regressara mais cedo do escritório. A prosperidade dos negócios não conseguia esconder o cansaço nos olhos, marcados por noites mal dormidas e pela solidão que se arrastava há anos. Na cozinha, Madalena, de 27 anos, ajeitava as louças com cuidado. Trabalhava ali há alguns meses, sempre discreta, sempre respeitosa. O avental simples contrastava com os azulejos azuis e brancos que cobriam as paredes. Sonhava em juntar dinheiro suficiente para abrir a sua pequena loja de vestidos em Alfama, onde crescera entre becos estreitos, pregões e guitarras de fado que ecoavam até tarde. Lourenço, sentado à mesa, observou-a em silêncio. Pela primeira vez, reparou no modo como a luz do entardecer, filtrada pelas cortinas rendadas, fazia brilhar o castanho escuro do cabelo dela. Talvez fosse o peso da rotina, talvez a ausência de alguém com quem partilhar os dias, mas havia algo em Madalena que o puxava para além da formalidade. Madalena, chamou ele com a voz grave. Ela voltou-se atenta. Sim, senhor doutor. Lourenço hesitou por um instante, depois deixou escapar. Cancelei o jantar que tinha. Pode preparar algo. Para nós dois. O rosto dela revelou espanto. Dois? Quer dizer, nós? Ele acenou sem sorrir. Sim, apenas nós. O coração de Madalena bateu acelerado. Em todos aqueles meses, nunca tinham partilhado uma refeição. Lourenço sempre mantivera distância, rígido e educado. Mas naquela noite, algo parecia diferente. A mesa foi posta na sala de jantar com toalha de linho e um simples vinho tinto do Douro. A conversa começou tímida, mas logo ganhou vida. Lourenço descobriu que Madalena era licenciada em gestão, mas que não conseguira emprego na área. Madalena, por sua vez, ouviu da boca dele histórias da infância em Matozinhos, de como o pai fora pescador e de como ele construíra o império do vinho com esforço e noites sem dormir. Por que nunca me contou que tinha formação? Perguntou Lourenço, enchendo-lhe o copo. Não achei que fosse relevante. Aqui, respondeu ela, corando com o efeito do vinho. Ele inclinou-se um pouco. Os sonhos são sempre relevantes, Madalena. O diálogo prolongou-se até depois da meia-noite. Quando Lourenço a convidou a tomar um último copo na sala, ela percebeu que uma linha estava prestes a ser cruzada, mas havia no olhar dele uma sinceridade rara, uma vulnerabilidade que não se encontrava em jantares luxuosos, nem nos negócios de milhões. O que aconteceu naquela noite não estava nos planos de nenhum dos dois. Lourenço mostrou-se terno, longe do homem frio que a cidade conhecia, e Madalena, que há muito guardava a sua solidão, entregou-se acreditando que talvez fosse o início de algo verdadeiro. Na manhã seguinte, ao acordar, encontrou apenas um bilhete sobre a mesa de cabeceira. Precisei sair cedo. Vamos fingir que nada disto aconteceu. Por favor, continua com as tuas tarefas como sempre. As letras pareciam ferir-lhe a pele. Madalena chorou em silêncio, vestiu-se rapidamente e desceu para a cozinha. Quando Lourenço voltou ao fim da tarde, trazia de novo a máscara de empresário distante. Nem um olhar, nem uma palavra. Os dias seguintes foram insuportáveis. Ele evitava-a, chegava tarde, saía cedo. Ela fazia o trabalho como sempre, mas o coração sangrava a cada indiferença, até que, 6 semanas depois, o inevitável aconteceu. Enquanto preparava café, uma onda de náusea tomou-lhe o corpo. Correu ao pequeno WC de serviço, ajoelhou-se no chão frio de azulejos e contou mentalmente os dias no calendário. O atraso era longo, demasiado longo. Mais tarde, depois de confirmar a suspeita com um teste comprado na farmácia, esperou-o à porta. Lourenço entrou a desabotoar o casaco, cansado, quando a voz dela tremeu. Senhor Lourenço, preciso falar consigo. Ele suspirou, sem imaginar o que estava para ouvir. Madalena, não agora. Estou exausto. Mas ela não recuou.
E foi nesse instante que o destino começou a mudar para sempre. Pode ser amanhã, disse Madalena, a voz presa na garganta, antes de soltar as palavras que mudariam tudo. Estou grávida. O silêncio caiu sobre o hall da casa lisboeta como um trovão mudo. Lourenço ficou imóvel, os olhos fixos nela, incapaz de processar. O quê? Murmurou incrédulo. Grávida. 6 semanas, ela tremia, mas a firmeza na voz não deixava margem para dúvidas. Lourenço sentiu a sala girar. Anos de disciplina, de controle absoluto sobre a vida e a reputação, pareciam desmoronar num segundo. Tens a certeza? A pergunta saiu quase sem voz. Fiz o teste 3 vezes. O tempo suspendeu-se. O rosto dele desfigurou-se em expressões sucessivas. Choque, negação, pânico, até que o frio tomou conta. Há solução para isto, disse com a voz dura. Madalena recuou um passo. Solução? Conheço um médico, discreto. Tudo pode ser resolvido rapidamente. As palavras atingiram-na como uma bofetada. Está a pedir-me que... Estou a oferecer uma saída. Para nós dois. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Não. Primeiro num sussurro, depois com firmeza. Não, jamais faria isso. Madalena, sê sensata. És jovem. Tens toda a vida à tua frente. Não precisas de te prender a esta situação. Situação? A voz dela falhou. É assim que chama ao seu filho? A palavra filho fez o corpo de Lourenço estremecer. Ele desviou o olhar, como se não pudesse suportar a imagem. Eu não posso voltar para a casa dos meus pais assim, disse ela soluçando. São religiosos, não aceitariam, mas também não posso fazer o que me pede. Vai contra tudo o que acredito. Lourenço passou as mãos pelo cabelo, sufocado pela frustração. Então, o que queres de mim? Eu não quero nada, respondeu, a voz embargada. Só não sei o que fazer. Ele a encarou longamente. Por um instante, a compaixão quase venceu, mas o medo era maior. Podes continuar aqui até a criança nascer. Eu pago os médicos, terás tudo o que precisares. Mas não te iludas, aquela noite foi um erro, não se repetirá. As palavras foram lâminas a cortar-lhe-se o coração. Madalena assentiu em silêncio. E mais uma coisa, continuou ele, implacável. Ninguém pode saber, entendes? Entendo. Lourenço virou-lhe as costas e subiu as escadas. Madalena caiu no primeiro degrau, chorando baixinho, a mão pousada sobre a barriga ainda plana, onde já crescia uma vida que mudaria tudo. No escritório, ele serviu-se de um uísque duplo. Encostou-se à janela e olhou a cidade iluminada. Como deixara isto acontecer? Aos 42 anos, sempre fora metódico, sempre tivera controlo absoluto. Agora, uma noite de fragilidade ameaçava destruir o castelo que construíra. Não sabia que, na verdade, ela estava prestes a dar-lhe algo que nunca imaginara desejar. Os meses seguintes transformaram-se numa dança cruel entre distância e proximidade. Lourenço cumpriu o prometido. Médicos particulares, consultas discretas, todo o apoio material. Mas emocionalmente desaparecera. Chegava sempre depois da meia-noite, saía antes do amanhecer. As poucas vezes em que se cruzavam, tratava-a com uma polidez gelada que magoava mais do que qualquer grito. Madalena, apesar de ferida, recusava-se a ceder. Continuava a trabalhar, adaptando-se às limitações da gravidez. Aos 3 meses, quando as náuseas a enfraqueciam, pediu para reduzir o ritmo, mas nunca deixou de cumprir o que lhe competia. Jamais pediu ajuda a ele. Ainda assim, a solidão pesava. As amigas perguntavam pelo seu desaparecimento, mas ela inventava desculpas, evitava encontros, evitava perguntas. Guardava para si o segredo que lhe queimava a alma e, nas noites silenciosas, ouvia ao longe um fadista na rua a cantar "Tudo isto é fado", e perguntava-se se o destino a estava a castigar ou a preparar para algo maior, dote aos pais,
Madalena dissera apenas que estava a trabalhar num projeto exigente. A mentira pesava-lhe no peito, mas a verdade seria insuportável de explicar. No 4º mês de gravidez, Lourenço trouxe uma convidada para jantar. Constança, advogada elegante, cabelo loiro arrumado em ondas, daquelas mulheres que pareciam ter sempre lugar garantido na vida dele. Madalena serviu a refeição em silêncio, com a barriga a começar a despontar sob o vestido simples. O riso deles ecoava na sala, enquanto ela se refugiava atrás da bandeja. Na manhã seguinte, ao ver Madalena a colocar as chávenas de café na mesa, Constança comentou com ironia: "É muito discreta esta rapariga. Há quanto tempo trabalha aqui?" "Alguns meses", respondeu Lourenço sem sequer levantar os olhos. "Parece ter engordado desde a última vez que estive cá. Deverias dizer-lhe algo." As bochechas de Madalena arderam. Lourenço desviou o olhar, murmurando qualquer coisa vaga antes de mudar de assunto. Os meses seguintes foram cruéis. No 5º mês, outras mulheres começaram a surgir. Bianca, empresária do setor imobiliário. Gabriela, pediatra que, sem saber, elogiou a barriguinha simpática de Madalena, convencida de que era apenas excesso de peso. Cada visita era uma punhalada, cada gargalhada uma recordação de que ela não passava de sombra naquela casa. Começou a duvidar. Teria sonhado naquela noite em que acreditou ver ternura, ou fora apenas ilusão sua? Lourenço parecia decidido a provar a si próprio que nada mudara, que continuava dono da sua vida impecavelmente controlada. No 6º mês, Madalena desmaiou na cozinha. O barulho atraiu Lourenço, que desceu as escadas a correr. "O que se passou?" perguntou, ajudando-a a sentar-se. "Apenas um mal-estar." "Estás pálida. Comeste alguma coisa hoje?" "Não tive tempo." Ele suspirou, irritado consigo mesmo. "Pelo amor de Deus, Madalena, tens de te alimentar bem." Foi a primeira vez em meses que a voz dele perdeu a frieza. Por instantes, ela viu preocupação verdadeira. "Vou pedir comida japonesa. Gostas de salmão?" "Gosto", murmurou surpreendida. Jantaram juntos, pela primeira vez desde aquela noite proibida. Ele perguntou pelos exames, quis saber do bebé. Ela respondeu timidamente, com esperança. Mas na manhã seguinte voltou ao gelo habitual, e naquela noite chegou acompanhado de Miriam, uma ruiva ruidosa cujo riso ecoou até altas horas. No 7º mês, as dores nas costas começaram. Uma tarde, ao dobrar roupa no quarto de hóspedes, Madalena gemeu baixinho, segurando a barriga. "Está tudo bem?" A voz de Lourenço fez o coração dela saltar. Não o ouvira entrar. "Sim, apenas o bebé a mexer mais hoje." Ele hesitou, depois aproximou-se. "Posso?" Madalena assentiu. A mão dele pousou sobre a barriga, e nesse instante um chute forte surpreendeu-os. "Meu Deus!" murmurou Lourenço, os olhos arregalados. "Ele faz isso sempre que ouço música", disse ela suavemente. "Ou quando fico nervosa. Ainda não sabemos o sexo, mas sinto que é rapaz." Lourenço manteve a mão ali por segundos eternos, uma expressão indecifrável no rosto. De repente, afastou-se. "Devias descansar mais. Não precisas de trabalhar tanto." "Preciso manter-me ocupada." "Por quê?" A pergunta apanhou-a desprevenida. "Por quê? Porque a solidão era sufocante? Porque cada movimento do bebé lhe lembrava que estava a criar uma vida sem pai?" Engoliu em seco. "Apenas preciso." Ele observou-a em silêncio. Depois saiu. No 8º mês, o sono tornou-se um inimigo. O bebé crescia e mexia-se constantemente. Numa madrugada, incapaz de dormir, Madalena desceu à cozinha em busca de chá de camomila. Ao acender a luz, encontrou Lourenço sentado à mesa, um copo de uísque à frente, o olhar perdido no vazio. Ela parou, a chaleira ainda nas mãos. Ele ergueu os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, parecia tão cansado e perdido quanto ela. "Desculpa."
murmurou Madalena surpreendida ao ver Lourenço na cozinha. Não sabia que estavas aqui. Ele ergueu o copo de uísque, os olhos cansados. Não consigo dormir. Tu também? Ela aqueceu a água, consciente de que ele a observava em silêncio. Já pensaste em nomes? Perguntou ele de repente. Madalena hesitou, depois sorriu timidamente. Alguns. Se for menina, Benedita. Se for rapaz, talvez Lourenço. Ele arqueou as sobrancelhas. Benedita, é bonito. Sabes que significa vida? Sei. Estudei línguas na faculdade. Lourenço pousou o copo, mais sério. A minha mãe chamava-se Benedita. Madalena ficou imóvel, surpresa. Raramente ele falava da família. Era uma mulher forte. Criou 3 filhos sozinha depois que o meu pai morreu. Tens irmãos? 2 irmãs em São Paulo. Não sabem de nada disto. O silêncio voltou. Madalena terminou o chá e levantou-se. Mas antes de sair, ouviu-o chamar. Madalena, estás com medo? A pergunta desarmou-a. Até ali tinha tentado parecer firme, corajosa, mas a voz fraquejou. Muito. Ele baixou o olhar. Eu também. Foi a primeira vez que admitiu vulnerabilidade. Ela quis aproximar-se, oferecer-lhe conforto, mas sabia que ele recuaria. Limitou-se a sussurrar. Vai correr tudo bem. Depois que o bebê nascer, vou embora. Podes continuar a tua vida normalmente. É isso que queres, não é? É o que precisa acontecer, respondeu ele, mas a expressão no rosto denunciava dúvida. No 9º mês, a barriga pesava-lhe o corpo e o sono desaparecera. Lourenço contratara uma enfermeira para acompanhá-la durante o dia, mas ele mantinha-se distante, embora já sem tantas visitas femininas. Numa noite abafada de agosto, as primeiras contrações chegaram, fracas, espaçadas, mas inconfundíveis. Madalena subiu as escadas e bateu à porta dele. Lourenço, acho que começou. Ele empalideceu. Tens a certeza? Há 1 hora. Correu a pegar nas chaves. Vou levar-te ao hospital. Lourenço, obrigada por tudo. Ele fixou-a intensamente, como se tivesse algo por dizer, mas limitou-se a um aceno. Vamos ter um bebê. Vamos, respondeu Madalena, sem saber que seria a última vez que se refeririam a ele como nosso durante muito tempo. A viagem foi silenciosa, cortada apenas pelos gemidos dela. Lourenço guiava com os punhos cerrados no volante, lançando olhares aflitos pelo retrovisor. No hospital, o tempo ganhou outra dimensão. O parto prolongou-se por 8 horas. Lourenço ficou na sala de espera, incapaz de se sentar, caminhando de um lado para o outro como um homem preso. Ligou ao escritório, disse apenas que tinha uma emergência familiar. Cada grito que atravessava as paredes fazia o estômago dele encolher. Às 3:47, uma enfermeira abriu a porta. Senhor Duarte, parabéns, tem uma filha. Uma filha? A palavra ecoou dentro dele como um choque. Durante meses, dissera a si mesmo que era apenas um bebê, algo abstrato, fácil de manter à distância. Mas filha era diferente, era íntimo, era real. E a mãe? Perguntou, a voz rouca. Está cansada, mas bem. Quer conhecê-la? Lourenço hesitou. Durante tanto tempo acreditara que podia afastar-se, que aquela gravidez não passava de uma complicação passageira, mas agora sentia um aperto no peito que nunca conhecera. Sim, disse por fim. Seguiu a enfermeira até uma janela de vidro. Do outro lado, num berço minúsculo, estava uma criatura frágil, de punhos cerrados e pele avermelhada. Um cartão preso ao berço dizia: Benedita. É pequena, mas saudável, disse a enfermeira com um sorriso. 2,8 kg. Lourenço encostou a mão ao vidro, como se pudesse alcançá-la. Pela primeira vez em anos, o coração dele rendeu-se. Lourenço ficou diante do berço, incapaz de respirar por um instante. Aquela era a sua filha. Não o problema que passara meses a tentar ignorar. Não a complicação temporária
que acreditara poder afastar. Era Benedita, a sua filha. Não era o desmoronar que temera, de reputação ou de liberdade. Era outro. Todas as muralhas que erguerá ao redor do peito começaram a ruir, deixando-o exposto, vulnerável, humano. Posso pegá-la? A voz saiu trêmula. Claro, deixe-me ajudá-lo, respondeu a enfermeira, colocando com cuidado a recém-nascida nos braços dele. Lourenço tremeu. Tão pequena, tão frágil. Teve medo de a magoar, mas então Benedita abriu os olhos, escuros como os dele, e fixou-o com aquele olhar inocente e absoluto. Algo quebrou-se dentro dele, de forma irreversível. Olá, pequena, sussurrou a voz embargada. Eu sou o teu pai. As palavras surgiram sem filtro, sem máscaras. Benedita mexeu a boquinha e soltou um som suave, como resposta. Ela reconhece a sua voz, explicou a enfermeira. Os bebés ouvem ainda no ventre. Lourenço fechou os olhos por um instante, lembrando-se das poucas vezes em que falara com Madalena durante a gravidez, mesmo com frieza. Benedita ouvira-o, estivera sempre lá. E a mãe? Perguntou com súbito fervor. Está a descansar. Foi um parto longo, mas muito corajoso. Corajosa, claro que fora. Meses de solidão, de desprezo, de incerteza. E ainda assim, trouxera a filha ao mundo em segurança. Com relutância, devolveu Benedita ao berço e seguiu até ao quarto. Madalena estava pálida, os cabelos colados ao rosto pelo suor, mas com uma serenidade que ele nunca lhe vira. Olá, disse ela com um sorriso fraco. Olá, como te sentes? Cansada, mas feliz. Viste-a? Vi, é perfeita. Parece-se contigo, murmurou ela, e algo lhe aqueceu o peito. Lourenço aproximou-se sem saber onde pôr as mãos. Madalena, não precisas de dizer nada, cortou ela antes que o silêncio se tornasse insuportável. Sei que isto não muda nada entre nós, mas mudava. Ele sabia que mudava tudo, mesmo sem coragem para o admitir. Obrigado, conseguiu dizer por fim. Pelo quê? Por cuidares dela, por cuidares de ti, por seres corajosa quando eu fui cobarde. Os olhos dela brilharam surpreendidos. Era a primeira vez, em tantos meses, que escutava dele qualquer palavra de gratidão. Ela vai chamar-se Benedita, disse Madalena com doçura. Como a tua mãe, lembras-te? Lembro-me de tudo, respondeu ele com firmeza. O silêncio voltou, pesado com meses de mágoa, mas agora diferente, mais leve, como se abrisse uma fresta de futuro. Vou deixar-te descansar, disse Lourenço recuando até a porta. Mas, Madalena? Sim? Ela vai ficar bem. Prometo. Durante os 3 dias seguintes, Lourenço quase não saiu do hospital. Oficialmente tratava de papéis, de médicos, de burocracias. A verdade é que não conseguia afastar-se. Passava horas diante da janela do berçário, aprendendo a decifrar os choros, os movimentos, a forma como os minúsculos dedos dela se fechavam em volta de qualquer toque. Está aqui outra vez? Perguntou Madalena na segunda noite, encontrando-o no corredor às 2 da manhã. Ele corou, sem resposta. Só queria ver se estava tudo bem. Ela sorriu cansada. Quer pegá-la? A enfermeira deixou que eu a tivesse no quarto por umas horas. Lourenço hesitou. Não sei como. Eu ensino-te. Nos minutos seguintes, Madalena mostrou-lhe como segurar Benedita, como apoiar a cabeça, como embalar sem medo. No início, Lourenço era desajeitado, mas depressa aprendeu. Benedita, nos seus braços, acalmou-se quase de imediato. Vês? Disse Madalena emocionada. És um natural. É tão pequena, murmurou ele. Como é que algo tão pequeno pode ser tão completo? Tem as tuas mãos, notou Madalena. E o teu queixo teimoso. Lourenço riu, baixinho. Queixo teimoso? Fazes essa expressão sempre que estás concentrado. E naquele instante, pela primeira vez em muito tempo,
Os dois sorriram juntos, Dot naqueles primeiros dias. Lourenço mal conseguia afastar-se do hospital. Oficialmente dizia a todos que precisava tratar de burocracias, falar com médicos, assinar papéis. Mas a verdade era outra. Havia algo em Benedita que o prendia ali com uma força inexplicável. Passava horas diante da janela do berçário, como se pudesse aprender o mundo apenas observando aquela menina de punhos cerrados. Reconhecia já o choro de fome, o de sono, até o de simples manha. Cada gesto dela parecia uma revelação. Na segunda noite, Madalena encontrou-o no corredor. "Outra vez aqui?" perguntou com um sorriso cansado. Ele desviou os olhos, envergonhado. Estava só, a verificar se estava tudo bem. Eram quase 2 da manhã. Ambos sabiam que aquilo já não era simples preocupação. Havia uma gravidade no olhar de Lourenço, como se o puxasse para perto sem que ele entendesse por quê. "Queres segurá-la?" perguntou Madalena baixinho. "A enfermeira deixou-me ficar com ela no quarto algumas horas." Lourenço hesitou. Não sei como." "Eu ensino." Dentro do quarto, Madalena colocou Benedita nos braços dele com a paciência de quem conhece cada fragilidade. Mostrou-lhe como apoiar a cabecinha, como embalar sem medo. Ao início, Lourenço estava rígido, como se segurasse cristal, mas Benedita aninhou-se contra o peito dele e em segundos adormeceu. "Vês?" murmurou Madalena emocionada. "És um natural." Ele olhava a filha com fascínio. "É tão pequena. Como pode algo tão pequeno ser tão completo?" "Tem as tuas mãos", reparou Madalena, "e o teu queixo teimoso." Lourenço ergueu os olhos, surpreendido. "Queixo teimoso? Fazes essa mesma expressão quando estás concentrado." Riram juntos. Um riso breve, frágil, mas que quebrou meses de silêncio e rancor. Nos dias seguintes, Lourenço começou a mudar em pequenos gestos. Levava cafés para Madalena, segurava Benedita sempre que podia, perguntava coisas que antes teria evitado. Se o parto tinha sido muito doloroso, se ela estava a descansar o suficiente, se precisava de alguma coisa. Numa tarde, enquanto Benedita dormia no berço ao lado, ele ficou sentado em silêncio, a observar Madalena. A palidez começava a desaparecer, e havia nela uma serenidade que o desarmava. "Foste corajosa", disse ele quase num sussurro. "Eu nunca teria conseguido." Ela ergueu os olhos, surpreendida. "Tu estiveste lá, mesmo que não o admitisses. E agora estás aqui. Isso é o que importa." Lourenço quis responder, mas não encontrou palavras. A verdade é que tinha medo. Medo de assumir o que começava a sentir. Medo de admitir que a vida dele nunca voltaria a ser a mesma. Na última noite, antes da alta, levou Benedita para junto da janela. Lisboa brilhava lá fora, com os elétricos ainda a subir as colinas e o Tejo a refletir as luzes da cidade. "Sabes, pequena", murmurou, embalando-a, "durante meses achei que tu eras o meu fim, e afinal és o meu começo." Madalena ouviu-o, sem dizer nada. Ficou apenas a observá-lo, com uma lágrima a escorrer-lhe pelo rosto. Quando saíram do hospital, 3 dias depois, Lourenço percebeu que não havia volta atrás. O orgulho que tanto o prendera estava a perder força, e pela primeira vez, ao atravessar as ruas de Lisboa com Benedita nos braços, sentiu que talvez tivesse encontrado aquilo que sempre lhe faltara. Lourenço reparou no olhar de Madalena e entendeu, com um certo espanto, que ela o percebia muito mais do que ele gostaria de admitir. Durante os meses em que a tratara com frieza, ela estivera a observá-lo em silêncio, descobrindo pormenores que nem ele reconhecia em si. "Eu sei que fui duro contigo", começou ele, quase sem voz. "Tinhas medo, e eu não soube lidar com isso." "O medo não justifica tudo", respondeu ela firme. "Tens razão, mas não era só medo." "Então o que era?" insistiu Madalena emocionada. "Fingiste que eu não existia
Encheste esta casa de outras mulheres. Deixaste-me sozinha. Porque eu próprio não sabia lidar com o que sentia, confessou Lourenço. E tu percebeste isso antes de mim. Ela suspirou, exausta mas lúcida. Duas pessoas que trazem uma vida ao mundo acabam sempre por se conhecer profundamente, mesmo que tentem negar. 3 dias depois, chegou o momento de sair do hospital. Lourenço tratara de tudo: o berço, as roupinhas, até contratara uma enfermeira. Madalena abanou a cabeça. Não precisamos disso. Eu sei cuidar dela. Mas tu estás fraca, precisas repousar. Eu não faço ideia de como se cria um bebê. Queres aprender? Perguntou ela séria. Ele pareceu perdido. Eu? Lourenço, é simples. Queres ou não ajudar a cuidar da tua filha? A palavra filha encheu-lhe o peito de uma forma estranha e poderosa. Quero, claro que quero. Então aprendemos juntos. O caminho de regresso foi quase cômico na tensão. Lourenço conduzia a passo de caracol, atento a cada curva, como se transportasse ouro. No banco de trás, Madalena embalava Benedita. Está bem? Perguntou ele pela enésima vez. Está ótima, relaxa. E se tiver frio? E se o cinto a magoar? Madalena não conteve uma gargalhada. Lourenço, estás a comportar-te como um pai superprotetor. Ele murmurou, quase num segredo. Eu sou pai. Sim, e estás a começar a sê-lo muito bem. De volta à casa, Lourenço fez questão de carregar Benedita até ao quarto preparado. O espaço, junto ao de Madalena, estava decorado em tons claros e simples. Foste tu que fizeste isto? Perguntou ela, surpreendida. Pedi ajuda a uma decoradora, mas escolhi tudo ao detalhe. Está lindo. Colocaram a bebé no berço e ficaram imóveis, a observá-la adormecer. O silêncio entre eles não era de peso, mas de partilha. Madalena, disse ele quebrando a quietude, preciso que saibas, nunca me arrependi. Do quê? Daquela noite, da chegada dela, de Benedita. Tive medo, mas arrependimento nunca. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Eu também não me arrependo. Ele respirou fundo. Talvez possamos tentar ser uma família. Não sei como se faz, mas quero acreditar que é possível. Ela merece paz. Madalena olhou para ele demoradamente, depois para a filha. Podemos tentar, sim, mas devagar. Devagar, repetiu ele. Ambos sabiam que o caminho seria cheio de desafios. Lourenço aprenderia a abrir um coração fechado há anos. Madalena teria de confiar outra vez, depois de tanta dor. Mas ali, no quarto sereno, com Benedita a dormir tranquila, nasceu uma promessa silenciosa: esperança. Nas semanas seguintes, Lourenço pôs a empresa em segundo plano, cancelou reuniões, trabalhou de casa, justificando aos sócios que era por motivos familiares. Pela primeira vez em décadas, o dinheiro e os contratos deixaram de ser prioridade, e foi nesse passo a passo que a vida deles começou, de facto, a mudar dote. Durante o dia, Benedita era um anjinho. Dormia serenamente, mexendo os dedinhos como se sonhasse com mundos secretos. Mas quando a noite caía, tudo mudava. O choro vinha em ondas, de 2 em 2 horas, pedindo leite, colo ou apenas presença. Madalena, ainda frágil do parto, chegava ao limite da exaustão. Na primeira madrugada em casa, Lourenço ouviu o choro agudo atravessar a parede do quarto. Ficou deitado alguns minutos, inquieto, até que não resistiu. Levantou-se e bateu de leve à porta. Precisas de ajuda? Madalena balançava Benedita desesperada. Já lhe dei de mamar, já troquei a fralda. E ela não para. Deixa-me tentar. Lourenço pegou a bebé nos braços e começou a andar pelo quarto, sussurrando palavras quase inaudíveis. Aos poucos, Benedita foi acalmando-se, até fechar novamente os olhos. Como fizeste isso? Perguntou Madalena incrédula. Não sei. Só lhe disse o quanto é importante, que estamos felizes por ela estar aqui.
As palavras bateram fundo no peito dela. Ver Lourenço, que passara meses tão distante, falar com ternura à filha, mexia-lhe com a alma. És um pai nato, disse baixinho. Estou a aprender. Nós dois estamos. A partir dessa noite, nasceu uma rotina inesperada. Lourenço assumia os turnos noturnos, deixando que Madalena descansasse um pouco entre as mamadas. De dia, observava com atenção como ela cuidava de Benedita, como se cada gesto fosse uma lição. Numa madrugada, Madalena encontrou-o na cozinha a preparar uma mamadeira. Eram 5 da manhã. Não precisas de fazer isso, Lourenço. Quero fazer. É minha filha também. Mas tu tens trabalho. O trabalho pode esperar. Estes momentos não voltam. Ela encostou-se ao balcão, a observá-lo testar a temperatura do leite no pulso, tal como ela lhe ensinara. Mudaste, murmurou. Mudado como? Antes eras impaciente, tudo tinha de ser rápido, eficiente. Agora passas 20 minutos para preparar um biberão. Ela merece o meu tempo, respondeu simples. As palavras escaparam-lhe antes que pudesse controlar. E eu? Lourenço congelou por um instante, depois levantou os olhos. Tu também. Sempre mereceste. O choro de Benedita interrompeu o momento. Ele subiu imediatamente, deixando Madalena sozinha na cozinha, com o coração a bater descompassado pelas palavras que esperava ouvir há muito. Com o passar das semanas, a rotina tornou-se mais leve. Lourenço mergulhou nos cuidados com Benedita, dava banho, trocava fraldas, embalava-a até adormecer. Madalena, com paciência, guiava-o nos detalhes. Não é assim, corrigiu uma tarde, quando ele lutava com a fralda. Olha, deixa-me mostrar. Colocou-se ao lado dele, as mãos sobre as dele, conduzindo os movimentos. A proximidade, antes evitada, agora acontecia sem barreiras, natural, através do cuidado com a filha. Vês? Primeiro dobras aqui, depois fixas. As tuas mãos são muito mais delicadas que as minhas, murmurou ele, sentindo o perfume suave dela. Vais apanhar o jeito. É prática. Madalena. Sim? Obrigado. Por me ensinares, por me dares a chance de ser pai. Ela fitou-o, vendo a sinceridade nos olhos dele. Não és pai por minha causa, Lourenço. És pai porque escolheste ser. Escolhi porque tu mostraste que eu podia. Aos poucos, momentos de intimidade emocional começaram a brotar. Nas mamadas da madrugada, conversavam em voz baixa para não acordar Benedita. Lourenço contava-lhe sobre a infância em Matozinhos, sobre as noites em claro, a construir a empresa, sobre o medo constante de falhar. A minha mãe dizia sempre que eu era demasiado duro comigo próprio, confessou uma noite, embalando Benedita. Ela tinha razão, disse Madalena com ternura. Mas essa exigência também te trouxe até aqui. Lourenço olhou para a filha adormecida nos braços e, por primeira vez, acreditou que talvez pudesse ser suficiente. Até onde chegaste? Perguntou Lourenço, olhando pela janela antes de encarar Madalena. Até a uma mansão vazia, onde vivia sozinho. Até ser pai da Benedita. Até perceber que podia ser mais do que um empresário de sucesso. Ele calou-se por um instante, depois atirou a pergunta de volta. E tu? Nunca sentiste que perdeste anos a trabalhar na casa de um homem que mal te via? Madalena pensou um pouco antes de responder. Não foi perda, trouxe-me até ela. E o teu sonho da loja de flores? Talvez um dia, quando Benedita for maior. Posso ajudar, financeiramente. Não é caridade, Lourenço. É o que famílias fazem. Apoiam os sonhos uns dos outros. Então, somos uma família? Ele ficou preso nas próprias palavras. Olhou para Madalena, depois para Benedita adormecida nos braços dela. Não sei dar nome ao que somos, mas sei que não quero que seja algo passageiro. O segundo mês trouxe uma rotina mais organizada. Lourenço trabalhava de manhã
enquanto Madalena cuidava de Benedita. À tarde, ele assumia o lugar dela para que pudesse descansar. As noites, já sabiam, eram partilhadas. Devia sair um pouco, disse Madalena uma tarde, vendo-o estendido no tapete a brincar com Benedita. Encontrar amigos e jantar fora. Não quero. Lourenço, já passaram 2 meses e não puseste o pé fora desta casa. E tu saíste? Não. Então, achas que és menos prisioneira do que eu? Ela não respondeu. No fundo, nenhum dos dois queria sair. A casa, que antes lhe pesava como um cárcere, tinha se tornado refúgio. E se saíssemos juntos? Sugeriu ele de repente. Nós 3. E se as pessoas virem? Que vejam. Foi assim que aconteceu a primeira saída como família. Lourenço escolheu um restaurante pequeno e acolhedor. Madalena demorou-se diante do espelho, optando por um vestido azul claro que realçava os olhos. Quando desceu, com Benedita ao colo, ele ficou imóvel. Estás linda. Obrigada. Tu também. Durante o jantar, Lourenço foi atencioso, ajudando com Benedita, puxando a cadeira, conversando com naturalidade. Para quem observasse, pareciam um casal apaixonado com a primeira filha. A sua bebé é linda, comentou a empregada. Sai aos 2. Obrigada, respondeu Madalena corada. Primeira saída depois do parto? Sim, respondeu Lourenço sem hesitar. Estamos a aventurar-nos. No regresso, Madalena permaneceu em silêncio. Estás bem? Perguntou ele. Disseste, estamos a aventurar-nos, como se fôssemos um casal. E não somos? Não sei. Às vezes parece que sim, mas lembro-me de que nunca disseste que me queres, apenas que queres tentar ser uma família. No silêncio da garagem, Lourenço voltou-se para ela. Não é assim tão simples. Então como é? Não sei ainda, mas sei que, quando imagino a hipótese de te ires embora, sinto um vazio que não consigo explicar. Medo? Mais que medo. É como se uma parte de mim desaparecesse contigo. O coração de Madalena disparou. Não vou forçar nada, Lourenço. Fica enquanto quiseres. Vamos ver até onde conseguimos ir. Está bem, murmurou ele. Naquela noite, depois de deitarem Benedita, encontraram-se na cozinha. Ela preparava chá, ele improvisava um sanduíche. Sabes que hoje foi a nossa primeira saída em família? Disse ele. Eu sei, foi agradável. Só agradável? Muito agradável, corrigiu ela sorrindo. Devíamos repetir. Passear, sair, viver como uma família. Como uma família de verdade. Mas já somos uma família, Lourenço. Talvez não a mais tradicional, mas real. Ele aproximou-se, hesitante. Madalena, posso abraçar-te? Desde a noite em que Benedita fora concebida, não havia entre eles contato físico, além do necessário para cuidar da bebé. Madalena respirou fundo. Podes. Lourenço envolveu-a nos braços. Ela pousou a cabeça no peito dele. Não era um gesto de paixão, mas de entrega silenciosa. Um abraço casto, mas tão íntimo que lhes pareceu o começo de algo maior. O abraço prolongou-se, até Lourenço murmurar, quase sem voz. Senti a tua falta, durante todos estes meses, mesmo fingindo que não. Madalena ergueu os olhos, surpresa. Eu também senti a tua. Ele respirou fundo. Podemos recomeçar, não como patrão e empregada, mas como nós. E quem somos nós, Lourenço? Perguntou ela séria. 2 pessoas que trouxeram uma vida ao mundo. 2 pais a aprender, que talvez possam aprender outras coisas também. Que coisas? Como ser felizes, como ser uma família. E como se faz isso? Ele hesitou antes de finalmente admitir. Aprendendo a amar. Achas que podes amar-me? A voz dela tremia. Acho que já amo, só não sabia dar nome ao que sentia. Os olhos de Madalena encheram-se de lágrimas. Não precisas dizer nada agora, só, não desistas de nós. Nunca vou desistir.
O beijo que se seguiu não era como aquele de meses atrás, marcado por desejo e imprudência. Era um beijo suave, cheio de ternura e promessa. Devagar, pediu ela, afastando-se ligeiramente. Devagar, concordou ele, mas o destino raramente respeita o tempo do coração. Nas semanas seguintes, Benedita começou a sorrir. Reconhecia rostos, reagia às vozes, tentava agarrar brinquedos com as mãos pequenas. Lourenço vibrava com cada conquista. Vê, está a tentar pegar no chocalho, exclamou uma manhã, quase como uma criança. Está mesmo, disse Madalena, rindo-se da empolgação dele. Achas que está a desenvolver-se bem? Claro que sim. Cada bebé tem o seu ritmo. Ela é muito atenta. Olha só como te segue com os olhos. Sou um pai coruja, não sou? És, e é lindo de ver. Entre fraldas, sorrisos e noites interrompidas, a intimidade deles cresceu de forma natural. Lourenço já não a via apenas como mãe da sua filha. Pedia a opinião de Madalena em assuntos da empresa. Contava-lhe planos, dividia dúvidas. Estive a pensar em expandir para o mercado europeu, comentou uma noite enquanto jantavam. Tens capacidade para isso, mas vai exigir viagens longas. Pois vai, e talvez não seja a altura certa. Por causa da Benedita? Por causa de vocês duas. Não quero estar longe. Madalena baixou o olhar, tocada pela resposta. Mudaste. Mudei? Como assim? Antes atiravas-te de cabeça em qualquer oportunidade. Agora pensas primeiro na família. E quando foi que isso aconteceu? Lourenço ficou pensativo. Talvez quando a segurei ao colo pela primeira vez, ou quando te vi a ensiná-la a mamar, ou quando percebi que esta casa, antes vazia, se tornou lar porque vocês duas estão cá. Ele ergueu os olhos e disse, sem hesitar: Amo-te, Madalena. Não sei quando começou, mas é real. Ela sentiu o coração apertar. Também te amo, mesmo depois de tudo, talvez principalmente pelo homem em que te tornaste. Beijaram-se ali mesmo, com Benedita a dormir tranquila no berço portátil ao lado. Era um beijo que selava mais do que paixão. Era uma promessa de futuro. Mas como em todas as histórias de amor verdadeiras, a vida ainda guardava provas. E a próxima viria de onde menos esperavam. Da própria Benedita, que sem saber seria a faísca de uma decisão que mudaria tudo. Os dias seguintes foram leves, quase idílicos. Havia mãos que se encontravam ao passar o café, beijos na testa antes de dormir, abraços demorados, pequenos gestos que, juntos, desenhavam um amor novo. Benedita, com 3 meses, estava cada vez mais desperta. Ria, reagia, enchia a casa de sons que se misturavam ao palpitar dos corações dos pais. E foi nesse aparente equilíbrio que o inesperado começou a aproximar Dash. Sidote Benedita já sorria quando ouvia as vozes dos pais, reconhecia os rostos e balbuciava sons doces que faziam Lourenço esquecer o mundo. A vida parecia ter entrado num compasso perfeito. Dias tranquilos, noites menos turbulentas, uma rotina que, de tão serena, parecia blindada contra qualquer tempestade. Mas bastou uma manhã de quinta-feira para mostrar o quanto essa bolha podia rebentar. Lourenço estava no escritório, numa reunião decisiva com investidores europeus. Falava-se da expansão para Paris, números, projeções, lucros promissores. Ele ouvia, mas não escutava. A mente, sem pedir licença, fugia-lhe para casa, para Madalena e para Benedita. Senhor Cardoso, chamou Felipe, o sócio, interrompendo os seus devaneios. Qual a sua opinião sobre a proposta de Paris? Lourenço piscou, confuso. Desculpe, pode repetir? Felipe ergueu a sobrancelha. Nunca tinha visto Lourenço perder o foco em reuniões importantes. Algo estava diferente. Está tudo bem? Sim, claro. Continue. Mas não estava. Uma ansiedade estranha apertava-lhe o peito, uma urgência inexplicável de estar em casa.
Às 11h30, meia hora antes do fim da reunião, o telemóvel vibrou. Era Madalena. Ele atendeu de imediato. Madalena, está tudo bem? A voz dela, trêmula, quase o fez perder o ar. Lourenço, precisas de vir já. É a Benedita. O coração dele disparou. O que aconteceu? Engasgou-se com o leite. Não conseguia respirar. Meu Deus, está bem agora? Está, mas foi horrível. Achei que a ia perder. Estou a caminho. Ligaste ao médico? Liguei. Disse que, se está a respirar bem, não há motivo para correr ao hospital. Mas eu preciso de ti aqui. Já vou. Lourenço levantou-se sem dar explicações. Deixou Felipe a terminar a reunião e saiu, como se a vida dependesse disso. Conduziu quase sem ver a estrada. Só a urgência lhe guiava as mãos. Quando entrou em casa, encontrou Madalena na sala, com Benedita adormecida no colo. O rosto dela denunciava o que vivera. Olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. Como está ela? Perguntou, inclinando-se logo para verificar a respiração da bebé. Bem, respira normalmente. O médico disse que foi um engasgo comum. E tu, como estás? Ela encostou-se a ele, deixando escapar a fragilidade. Agora melhor, mas nunca senti tanto medo. Quando vi que ela não respirava, achei que a estava a perder. Ele abraçou-as com cuidado, como se pudesse protegê-las com o corpo inteiro. Fizeste tudo certo. Colocaste-a de barriga para baixo, bateste-lhe nas costas. Salvaste-a. Foram segundos infinitos, Lourenço. Foste corajosa, foste mãe. Ela chorou baixinho no peito dele. Ele apenas a apertou mais. O susto tinha lhes lembrado uma verdade simples. Eram, de facto, uma família. Obrigada por teres vindo, sussurrou ela. Sempre que precisares, estarei aqui. Sempre. Disse-o com convicção, mas no fundo sabia. O sempre de Madalena podia não significar eternidade. Nas semanas seguintes, a rotina voltou ao normal. Benedita recuperou a alegria de sempre, rindo e mexendo-se cheia de energia, como se nada tivesse acontecido. O episódio transformou-se apenas numa lembrança assustadora, mas também num elo que os uniu mais. Lourenço tornou-se ainda mais presente, mais protetor, mais apaixonado pela filha e, inevitavelmente, pela mulher que começava a amar, sem reservas. Madalena, por sua vez, parecia mais segura. O episódio tinha sido um teste, e ela saíra dele com a certeza de que podia proteger a filha, de que era capaz. Mas o tempo não parava. Benedita cresceu, completou 4 meses, depois 5. Madalena recuperou totalmente do parto, corpo firme, mente mais tranquila. E, com essa recuperação, surgiu uma verdade inevitável. Estava pronta para retomar a sua vida. E isso, mais cedo ou mais tarde, significava partir. Foi, numa manhã calma de sábado, que Madalena finalmente trouxe o assunto à tona. Estavam os 3 à mesa da cozinha, Lourenço com o jornal aberto, ela a bebericar café e Benedita entretida na cadeirinha com um chocalho. Lourenço, começou hesitante. Preciso de falar contigo sobre uma coisa séria. Ele pousou a chávena. Claro, o que foi? Ela respirou fundo. Acho que chegou a hora de eu ir embora. O café quase lhe caiu pela garganta. Como? O que estás a dizer? A Benedita já tem 5 meses. Eu estou recuperada. Desde o início, o combinado era eu ficar até estar bem do parto. Que combinado, Madalena? A voz dele subiu sem querer. Nós não somos apenas 2 estranhos a dividir uma casa. Declaramo-nos um ao outro, construímos uma família. Somos uma família, sim. Mas isso não muda a verdade. Eu preciso retomar a minha vida. A tua vida é aqui, conosco. A minha vida inclui-vos, mas não necessariamente nesta casa. Lourenço fechou o jornal inquieto. Não estou a perceber. Ela suspirou, como quem carrega este discurso há muito tempo. Quando decidi ter a Benedita, sabendo das consequências,
Sabia também que um dia teria de enfrentar a minha família. Eles ainda não sabem que ela existe. Então conta-lhes. Traz os teus pais aqui, ou vamos lá juntos. Não é tão simples. Por que não? Madalena ergueu os olhos, cheios de tristeza. Porque nós somos de mundos diferentes. Tu és empresário, dono desta casa. Eu fui tua empregada. A mãe da tua filha não pode viver apenas à sombra do patrão. Não és a minha empregada, mas foste. E é assim que me vejo muitas vezes. É assim que o mundo nos veria. Lourenço levantou-se, agitado. Isso é absurdo. És a mulher que eu amo. Sou. Mas também sou a mulher que dormia num quartinho ao fundo do corredor. A que tu só notaste quando engravidou. Não é verdade. Eu sempre... Sempre o quê? Interrompeu ela. Sempre achaste que não era apropriado, não é? O silêncio confirmou. Pois, não era apropriado para o patrão apaixonar-se pela empregada, até o dia em que ela ficou grávida. Lourenço passou a mão pelos cabelos, frustrado. Estás a distorcer tudo. Ou talvez esteja apenas a ser realista. Ele voltou a sentar-se, exausto. O que queres, afinal? Quero voltar para casa, mostrar a Benedita ao meus pais, reconstruir a minha vida. E eu, e nós? Tu vais ser sempre o pai dela, sempre vais ter lugar na vida da Benedita, mas se for preciso, será à distância. E o que sentes por mim? Amo-te, Lourenço. Mais do que pensei ser possível amar alguém, mas aprendi que o amor, sozinho, não basta. Por que não? Porque o amor precisa de bases sólidas, de igualdade, de parceria, de estarmos juntos pelos motivos certos. E quais seriam os motivos errados? Tu ficares comigo apenas porque sou mãe da tua filha. Eu ficar contigo apenas porque me ofereces segurança. Lourenço fitou-a longamente. Achas mesmo que é isso? Eu não sei, e enquanto não souber, não posso ficar. Ele respirou fundo, surpreendendo-se com a serenidade da sua própria voz. Então vai. Mostra Benedita à tua família. Encontra as respostas que procuras, mas não desistas de nós. Não estou a desistir. Estou a dar-nos tempo. Também eu preciso desse tempo. E se descobrires que não consegues viver sem mim? Arriscou ela. Então vou atrás de ti. E se for eu a perceber que não consigo viver sem ti? Então voltas. O silêncio caiu pesado entre eles, até que Lourenço perguntou, quase num sussurro: Quando pensas partir? Para a semana. Tão cedo, disse ele, e pela primeira vez em muito tempo o medo voltou-lhe ao rosto. Quanto mais eu adiar, mais difícil será, disse Madalena, sem desviar os olhos da chávena de café. Para ti e para mim. Para nós dois. Lourenço olhou para Benedita, alheia ao peso da conversa. A pequena agitava o chocalho e ria, como se nada pudesse abalar aquele lar. Ela vai sentir a minha falta. Vai. Mas podemos visitar-nos, falar por videochamadas. Não é a mesma coisa. Não é. Mas é o que temos por agora. Lourenço apertou o punho. Eu não quero que vás. Eu sei. Também não quero ir. Mas preciso. Precisas por quê? Para ter a certeza de que, se ficar contigo, é porque realmente quero. Não porque não tenho alternativa. Ele fitou-a, incrédulo. Tu sempre tiveste alternativas. Não, Lourenço. Quando fiquei grávida, estava sozinha, sem dinheiro, sem perspectivas. Tu eras a única saída. E agora? Agora estou recuperada. Posso trabalhar, recomeçar. Tenho escolhas. Lourenço engoliu em seco. E se uma dessas escolhas for longe de mim? Então é porque não era para ser. Mas, se uma das escolhas me trouxer de volta, será por amor verdadeiro, não por necessidade. O silêncio caiu pesado. Só depois de longos segundos ele conseguiu falar. Quanto tempo precisas? Não sei. Meses, talvez mais. E se eu não aguentar esperar? Se me amares mesmo, irás atrás de mim.
E se não for, então eu saberei que não era amor. Madalena, isto é um teste? Não, é uma necessidade, minha, tua, da Benedita. Da Benedita? Sim. Ela merece pais que estejam juntos porque se amam, não porque se sentem obrigados. Lourenço abriu a boca para responder, mas hesitou. E foi nessa pausa que Madalena baixou a voz, quase num lamento. Vês? Até tu não consegues separar o amor que sentes por mim do que sentes por ela. Ele tentou explicar-se. É uma pergunta difícil. Eu amo-vos às duas. E enquanto não souberes amar-me por mim, não podemos estar juntos. E como posso provar isso? Deixando-me ir. Se for amor, lutarás por mim. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. Lourenço andava de um lado para o outro, preso entre raiva e medo. Madalena arrumava discretamente as suas coisas, despedindo-se em silêncio de cada canto daquela casa que, durante meses, tinha sido o seu abrigo. Na manhã seguinte, à mesa do pequeno almoço, Lourenço ainda tentou. Tens mesmo a certeza? Tenho. Não há nada que eu possa dizer para mudar a tua decisão. Não. E se eu te disser que te amo mais do que tudo? Então vais provar, não com palavras, mas com atos. Eu não sei viver sem vocês duas. Vais aprender, e se não conseguires, vais saber o que fazer. Vais levar a Benedita? Claro, ela é minha filha. Nossa filha. Sim, e vais poder vê-la sempre que quiseres. Não é a mesma coisa. Não, mas é o que temos. Por agora. Ele levantou-se e foi até a janela, encarando o jardim que ela adorava cuidar. Vais deixar as tuas plantas? Vou. Podes contratar alguém para cuidar delas. Eu não quero contratar ninguém. Quero-te a ti. Lourenço, não tornes isto ainda mais doloroso. Está a ser duro para ti também. É a decisão mais difícil que já tomei. Então, não a tomes. Preciso, senão vou passar o resto da vida a perguntar-me se o que sentimos é amor ou hábito. Ele murmurou. E se eu for atrás de ti? Então saberei que é amor. E se não for? Então saberemos que nunca foi. Tenho medo. De quê? De que eu não volte. De que encontre alguém melhor. De tudo isso. E tu? Também tenho medo. De que não venhas. De que aceites a distância. Olharam-se com a mesma angústia. Dois corações a reconhecer que, por vezes, amar significa arriscar perder. Na manhã seguinte, Lourenço acordou cedo e encontrou Madalena na cozinha, de bata, a dar biberão à Benedita, e soube. O momento da despedida aproximava Sidote. Era uma cena simples, quase banal. Larissa sentada à mesa da cozinha, dando o biberão à Benedita. Mas para Lourenço, era uma das últimas vezes que teria aquele quadro diante dos olhos. Aproximou-se devagar, hesitante. Posso pegá-la um pouco? Claro. Ele recebeu a filha nos braços, observando-a mamar com serenidade, como se o mundo lá fora não existisse. Ela não faz ideia de que hoje é um dia especial. Ainda bem. Que fique na inocência dela. Lourenço respirou fundo. Madalena, eu não sei como me despedir. Então não te despedes, diz apenas até logo. Ou melhor ainda, vem conosco para o Recife, conhece a minha família, conquista-me de verdade. Estás a dar-me um ultimato? Não, estou a dar-te uma escolha. Pela primeira vez, tens oportunidade de decidir se queres ficar comigo porque sim, ou porque não. Mas eu já escolhi. Escolheste porque engravidei, porque eu estava aqui, porque era conveniente. Lourenço abanou a cabeça. Não foi por obrigação, nunca. Então por que nunca me procuraste antes? Porque eu era a empregada, porque não era do teu mundo. Ele engoliu em seco. Não é verdade. E por que agora seria diferente? Porque agora sei que te amo. Amar não é só sentimento, Lourenço. É escolha. É coragem. E tu achas que estás a ser corajosa agora? Estou.
O suficiente para arriscar perder-te, se isso me der a certeza de que te tenho de verdade. Ele fechou os olhos, atormentado. E se me perderes? Então, pelo menos, vou saber que o que tínhamos não era forte o bastante para durar. Lourenço apertou Benedita contra o peito. Eu não quero perder-te. Quero construir algo que dure para sempre. Então prova. Como? Escolhendo sair da tua zona de conforto. Indo atrás de mim, não porque és o pai da Benedita, mas porque és o homem que me ama. Ele ficou em silêncio, e foi nesse silêncio que finalmente percebeu. Vou contigo, disse firme. Vou conhecer a tua família, conquistar-te de novo. Estás mesmo certo disso? Pela primeira vez em muito tempo, sim. Tenho a certeza de que vos amo, de que quero passar o resto da vida ao vosso lado. O resto é cenário. Larissa sorriu, emocionada. Então vamos. E assim, Lourenço compreendeu. O amor verdadeiro não era segurar alguém à força, mas escolher todos os dias a mesma pessoa. E ele tinha escolhido Madalena. Um mês depois, Lourenço estava sentado na varanda de uma casa simples em Casa Amarela, bairro popular do Recife. O calor nordestino ainda lhe custava, mas já não o sufocava como nos primeiros dias. Benedita dormia tranquila no seu colo, embalada pelos sons da rua. Vendedores a gritar, rádios ligados, vizinhos à conversa. Ela adaptou-se depressa, comentou o senhor Joaquim, pai de Madalena, trazendo 2 cervejas geladas. Melhor do que eu, admitiu Lourenço, aceitando a garrafa. O sogro riu. E olhe que você até que está indo bem. 2 semanas atrás, nem sabia apanhar autocarro. Lourenço riu também. Era verdade. O choque tinha sido brutal. Sem motorista, sem secretária, sem luxo. Só ele, Madalena, Benedita e a rotina simples daquela família. Posso perguntar-lhe uma coisa? Arriscou. Claro. O senhor acha que a Madalena está feliz aqui? O mais velho observou-o com calma, como quem mede as palavras. Rapaz, a minha filha nunca esteve tão radiante. Nesse instante, Madalena surgiu na varanda, enxugando as mãos num pano de prato. Usava um vestido amarelo simples, mas Lourenço nunca a tinha visto tão bonita. Aproximou-se, pegou Benedita ao colo e começou a amamentá-la ali mesmo, sem cerimônia, como quem sabe que amor e simplicidade cabem no mesmo lugar. Lourenço percebeu, olhando aquela cena, que o luxo de Lisboa jamais competiria com aquilo. A vida real, despojada, mas cheia de sentido. Lourenço não conseguia desviar os olhos da cena diante de si. Madalena, sentada na varanda simples da casa dos pais, amamentando Benedita. O sol da tarde iluminava o vestido amarelo dela, enquanto a bebê sugava tranquila, alheia ao peso de tudo o que acontecera até ali. Lourenço, disse Madalena suavemente, interrompendo o silêncio. Sim? Obrigada. Ele franziu o senho. Pelo quê? Por ter escolhido a nós. Lourenço sorriu de canto. Eu é que agradeço. Agradeces por quê? Por me mostrarem o que é amor verdadeiro. Nós? Ela perguntou surpresa. Tu e a Benedita, vocês ensinaram-me que amar não é possuir, é cuidar. E aprendeste mesmo? Estou a aprender todos os dias. Houve uma pausa carregada de ternura. Então Lourenço respirou fundo. Madalena, preciso dizer-te uma coisa. O quê? Ela ergueu os olhos curiosos. Quero casar contigo. Ela engasgou de surpresa. Estás a falar sério? Muito sério. Quero tornar oficial. Quero que todos saibam que és a minha mulher. Os olhos de Madalena brilharam. Tens mesmo a certeza? Nunca tive tanta. Ela apertou a mão dele. Então sim, eu quero, mesmo que seja um casamento simples. Aliás, especialmente se for simples, na igreja do bairro, rodeados da nossa gente. Perfeito, disse Lourenço emocionado. Vamos casar e ser felizes. Para sempre, naquele instante, entre o cheiro de café passado
e o choro distante de uma vizinha a chamar os filhos, Lourenço percebeu que tinha encontrado o que sempre buscara: uma família. Não uma família construída por conveniência ou obrigação, mas erguida sobre amor genuíno. Meses depois, o dia do casamento chegou. Não foi em Lisboa, nem em hotéis luxuosos. Foi na pequena igreja do bairro, com a comunidade inteira presente. Lourenço vestia um fato modesto, comprado numa loja local. Madalena trajava o vestido de noiva da mãe, ajustado pelas tias com cuidado e carinho. Benedita, de apenas 1 ano, dormia no colo da avó, inconsciente da importância do momento. Lourenço, aceitas Madalena como tua esposa? Perguntou o padre. Aceito, para sempre, respondeu ele com a voz firme e sem hesitar. Madalena, aceitas Lourenço como teu marido? Ela sorriu entre lágrimas. Aceito, para sempre. E assim, longe do mundo de aparências que Lourenço conhecera em Lisboa, eles selaram uma vida nova. Uma vida baseada não no que tinham, mas no que sentiam. Um amor medido não pela conta bancária, mas pela capacidade de se cuidarem mutuamente. Alguns anos depois, Benedita já corria pelo quintal, chamando mamã e papá, enquanto Lourenço era tratado com orgulho pelo senhor Joaquim, que gostava de se gabar. Este aqui é o meu genro preferido. Madalena voltou a dedicar-se às plantas, cuidando do pequeno jardim ensolarado, enquanto Lourenço, mesmo com os negócios a crescerem novamente, passava sempre o fim do dia em casa, porque ali era o seu verdadeiro lugar. A felicidade que encontraram não era feita de viagens luxuosas nem de festas elegantes. Era feita de pequenos gestos, um beijo antes de dormir, uma gargalhada partilhada na cozinha, o cheiro do pão quente pela manhã. Uma felicidade simples, cotidiana, mas imensa. E todas as noites, quando deitavam Benedita e se abraçavam na cama modesta mas aconchegante, sabiam que tinham tomado a decisão certa. Tinham escolhido o amor, e o amor, contra todas as probabilidades, também os tinha escolhido.